Bom, gente, conceitos básicos de backup, né? Aqui a gente vai, é, vou fazer uma introdução teórica sobre o que é backup, né? Primeira coisa, backup. O que é um backup? É uma coisa que pouca gente, assim, é muito intuitivo, muito lógico, mas se você perguntar para qualquer pessoa, as pessoas podem se atrapalhar ao responder aí. Gente, backup é uma redundância, se quiser falar bonito, né? Um backup é uma cópia, né? Se quiser falar bonito, é uma redundância de dados, tá? É você gerar uma redundância de dados, mas o difere o backup de outras cópias é o propósito específico de restauração, né? Restauração daquele dado, no caso de perda dos originais. Então, assim, esse é o propósito, ou seja, restaurar caso o original seja perdido. Então, assim, o backup tem uma série de características a partir dessa frase aí. Por exemplo, se é só para restaurar no caso de perda dos originais, talvez eu não precise de tanta performance nesse backup. Então, eu posso estar usando eventualmente dispositivos de fitas magnéticas, né? Fita magnética, ele não tem, ele tem muita performance de gravação, mas, por exemplo, nem todos os dados estão sempre disponíveis. Se você tem um robô de fitas que só tem um drive de gravação, eu não consigo, e ele estiver em uso, eu não consigo a qualquer momento restaurar qualquer fita, né? Então, assim, se eu estou fazendo backup para HD, devo usar RAID nesse HD que eu já estou usando ele para armazenar backups? Eu acho que não. Então você não precisa ter uma performance tão boa. Então você pode usar um dispositivo, um storage que tenha um custo menor, tá? Já que você só vai restaurar no caso de perda dos originais. Tem muita gente que é paranoica com backup. Então assim, Heitor, e se eu fizer um backup, duas vezes o backup do mesmo arquivo, salvar em locais diferentes? Pode fazer? Pode. Backup é uma relação custo versus risco, gente. Então, assim, eu tô no meio do deserto do Saara. É, aí, assim, eu vou contratar uma barreira anti-enchente para caso ocorra uma inundação aqui, não comprometer meu backup, meus dados de backup. Qual é o custo disso e qual é o risco de acontecer uma enchente no meio do deserto? Tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer uma cópia em outro lugar, tá, beleza. Mas, assim, qual é o custo de você ter duas cópias de cada backup? Talvez não seja interessante você ter uma cópia apenas em outro prédio. Talvez seja interessante você ter um cofre anti-chamas dentro do seu prédio. Assim, né? Se você não tiver a possibilidade de ter um link para salvar esse dado em outro lugar. Né? Então, tudo é uma relação custo-risco. Faço backup na mesma máquina de origem dos dados, é o menos recomendado, né, gente? Se você faz o backup na própria máquina onde estão os dados originais, se aquele HD, se aquela máquina pegar fogo, queimou, deu um curto-circuito, você tem um grande risco de perder tudo, né? O original e o backup. Um backup eficiente é aquele que minimiza os impactos de uma perda de dados, promovendo maneiras de restaurar dados e serviços dentro de um tempo tolerável de indisponibilidade e com desatualização razoável de informações. Então, assim, é, quando eu vou planejar meu backup, eu tenho que ter em mente assim, quanto tempo eu levo para restaurar aqueles arquivos e aquele servidor. Eu tenho um acordo de nível de serviços, quanto é o tempo tolerável de indisponibilidade? É 2 horas? Meu storage permite eu restaurar todos os dados daquele servidor em 2 horas? Né? Outra coisa, backup. Geralmente o backup diário é suficiente, mas vamos, sei lá, pensar numa hipótese. Comissão de valores imobiliários aí no Rio, por exemplo. A gente tem um colega aí carioca. Que imagine transações com ações, né? Compra e venda de ações, o tempo todo sofrendo zilhões de transações, de compra e venda, e aquela informação é essencial. Imagina, né, você perder toda aquelas transações de compra e venda de ações, o prejuízo que não seria. Então, assim, é suficiente fazer um backup diário? Se você perder aquele backup ao longo do dia, o dado original ao longo do dia, um backup diário te atende? Então, assim, são coisas para a gente pensar.
Backups podem ser influenciados pela natureza dos dados, é mais ou menos isso que eu falei, necessidades do negócio e infraestrutura disponível, né? Nem sempre a gente tem um dispositivo de armazenamento que a gente gostaria de ter, aquele robô de fitas, aquele storage com muitos terabytes para a gente fazer backup, nem sempre a gente tem, né? Vocês devem saber melhor que eu. A janela de backup. O que é a janela de backup, gente? Tem aplicações que você pode não fazer backup a qualquer momento. Né? Tem determinadas aplicações que você pode precisar para um banco de dados, para a aplicação, a depender da aplicação específica. Pode ser que o backup, se aquela máquina já está com um gargalo de processamento, pode ser que o backup acabe de promova também um gargalo ainda maior, né, indisponibilize para os usuários. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Isso é a janela de backup, né? O período que aquele serviço está mais ocioso e que a gente pode fazer o backup. Tempos de retenção, né? O que é o tempo de retenção? Eu vou falar daqui a pouco, né, mais detalhadamente, mas seria o tempo que eu preciso guardar aquele dado de backup. Periodicidade, né? Ou seja, qual a periodicidade eu vou precisar fazer backup? Diariamente, semanalmente? Disponibilidade do sistema de backup e capacidade do storage também devem ser considerados. Dispositivo de armazenamentos mais comuns. Mídia ótica. A mídia ótica nunca foi muito utilizada, né, gente, para fazer backup. O que é mídia ótica? DVD, Blu-ray, apesar que o Bacula também suporta, tá, fazer backup nessas mídias, mas nunca foi muito utilizada. Talvez por ter uma capacidade mais limitada, talvez, não sei, eu acho que não tem a mesma duração da fita magnética do disco rígido, tá? Fitas magnéticas para médias e grandes empresas ainda são os dispositivos mais utilizados. Eles têm um investimento inicial alto, mas têm um custo por gigabyte baixo. Você tem fitas magnéticas aí que gravam até 3 terabytes na faixa de 200, 300 reais, 400 reais no máximo, estourando. Para a empresa pública, que é mais caro, né, ainda. Então, assim, o custo por gigabyte é muito baixo e você tem um aumento de confiabilidade e diminuição do custo por gigabyte dos discos rígidos, né, que também é um fator determinante. Para pequenas empresas, muitas pequenas empresas têm optado por soluções em disco rígido. A solução em disco rígido é muito escalável, né, gente? Eu posso começar fazendo meu backup hoje com HD de 1 TB e à medida que eu for precisando de mais espaço para backup, eu posso ir comprando mais discos, né? Adquirindo mais discos. Então, para uma empresa pequena privada, talvez seja essa a melhor opção, né, para você começar a fazer backup. Topologia de backup, gente. Aposto que vocês não sabiam, mas o backup também tem topologia. Há muitos anos atrás, quando nas empresas públicas, isso demora mais de acontecer, né? Mas quando eu entrei no CERP, a gente ainda utilizava esse modelo aqui, tá? É um modelo bem antigo de backup, que é o quê? Cada servidor era muito comum há uns 15 anos atrás, você comprar um servidor torre, enfim, e ele vir com drive de fitas magnéticas. Ou seja, você fazer o backup daquele servidor no próprio drive que está espetado, que está inserido naquele servidor. Gente, isso dá um trabalho do cão, porque digamos que você tenha servidores com sistemas operacionais diferentes, com quantidades de dados diferentes para fazer backup, provavelmente com tecnologias de fita diferentes em cada servidor desse, uma DDS, uma DAT, porque depende também de quando foi adquirido, né? Então, enfim, imagina você trocar as fitas de 15 servidores, de 20 servidores. Sim, porque tem que trocar as fitas, né? Você não pode deixar a fita lá eternamente, porque pode, ainda que você tenha espaço na fita, mas tem o risco do servidor pegar fogo, né? Então, assim, você tem que, com a periodicidade, estar trocando. E isso dá um trabalho horrível, né? Gerenciar diferentes ferramentas de backup. Então, assim, é muito ruim. Com a melhoria das redes Ethernet, com a melhoria das ferramentas de backup, passou-se a uma topologia centralizada, que é o quê? Você ter um servidor de backup, você ter clientes instalados nas máquinas onde você quer extrair o backup e você ter um serviço de armazenamento. Tá? E esse serviço de armazenamento aí pode ser um robô de fitas,
pode ser um storage, pode ser um dispositivo mais parrudo, com maior capacidade que simplesmente drives manuais. E você pode estar armazenando dados de vários servidores nesses seus dispositivos de armazenamento. Tá? Mais adiante, ainda é difícil de pôr em prática no Brasil, por conta da nossa gloriosa internet, né? A gente tem links de internet sofríveis, mas que eventualmente pode caminhar para isso daqui, que é o backup em nuvem, que seria a mesma coisa do backup centralizado, mas que eventualmente você pode estar armazenando seus dados, todos ou também, em um servidor através da internet. Então eu posso, através da sede, fazer backup de uma filial utilizando a internet, um tráfego de internet, né? Posso estar armazenando meus dados num outro servidor internet, numa hospedagem, num VPS, num Amazon da vida, né? E tudo isso é possível de fazer com o Bacula também, tá? Tanto os três o Bacula faz, né? Tanto descentralizado, quanto centralizado, quanto backup em nuvem. Aí a gente vai montar as pecinhas de Lego aí do Bacula para atender nossa necessidade. Backups geralmente são executados à noite, né? Por quê? Menos usuários, quantidade reduzida de arquivos abertos, evitar sobrecarga de serviços e da rede, né? Ou seja, o backup vai ter um tráfego, né? Então, assim, evitar um overhead aí na sua rede. E você fazendo à noite, o backup reflete, né, o final do dia do trabalho. Então, assim, você espera que aquele backup daquele dia tenha os arquivos modificados pelos usuários naquele dia, né? E é por isso, gente, que é um outro grande diferencial do Bacula que eu acho fantástico, é o nome do Bacula. Não sei se vocês sabem, mas o nome Bacula é uma mistura, né? De backup com Drácula, né? Porque se o backup é feito à noite, então tem até um slogan, né? Que ele vem à noite e suga a essência dos computadores, o sangue dos computadores, que seriam os dados, né? Então, assim, até isso, esse lance do nome aí eu acho bem bacanão.